Então, assim, hoje eles querem criterizar. Por exemplo: "Ah, mas eu tô aqui, eu não tô ilegal, eu tô estudando". Mas eles não querem saber, eles querem entender se você veio como turista, por qual motivo, o que que você enviou no seu processo de F1, pedido de estudante, o que que você alegou se você veio como turista e começou a estudar. Aberturas de companhias, eu sempre falo para os clientes de F1 com objetivos de aplicação para futuros, processos de EB2, EB3. Infelizmente. "Ah, mas um turista pode ter uma corporação aberta, porque é um direito". Você pode, morar no Brasil e investir aqui, mas ok, você não está mais pensando como turista, você está pensando como futuro residente. Às vezes recebendo dinheiro como residente, envolve muita coisa, né, Silvia? Envolve. Então, assim, por isso que eu te falo, eu não dou aconselhamento jurídico, eu coloco em pauta tudo que pode, o que não pode, aí ele vai falar: "Ah, Silvia, mas eu fiz. Eu fiz o IT number, eu tenho a companhia, eu não tenho o W2, mas eu recebi o 1099, eu tive que declarar. E agora, ó, e agora que a gente vai ter que trabalhar em cima disso, para apresentar para a imigração. Se a imigração achar que não é o suficiente, a gente vai ter que entrar no processo de perdão, porque isso é fraude. Tudo para a imigração é fraude. Então, mas calma, tem saída. Tem, para você não ser perdoado, a gente estava conversando, né, antes no café sobre as desnaturalização. No momento, estão tendo 17 desnaturalização, tá na corte, é um processo judicial, não é fácil, tem que ter muita prova, tem que recorrer, mas esses 17 que estão em processo, se você olhar no site da imigração, tá descrevendo o crime que cada um cometeu. Tem o nome completo da pessoa, tá? O João Mateus Souza, cometeu fraude no IRS e desviou 1.000.000, Sonegação. sonegou, fez. Tem um desses 17 casos, tem casos de pedofilia. Como que deram a cidadania americana para uma pessoa que tinha um crime nas costas envolvido com pedofilia e conseguiu se tornar cidadão? Quem foi que entrevistou esse cidadão? Quem permitiu que ele jurasse a bandeira? Então, assim, acho que, infelizmente, né, mediante a esses equívocos, vamos dizer assim, né, que eu também não posso estar julgando os oficiais de imigração, que cada um sabe do seu trabalho, que hoje está mais difícil. Então eu falo para meus clientes: não desistam. Tem muitos querendo ir embora, eu fico: não, lutem até o fim. Se você quer ir embora, luta até o fim, é o seu direito. Se você está dentro de um processo, lute por esse processo. O único processo que eu não trabalhei, que eu nunca quis ajudar, foi o de asilo. Quando começou, eu já sabia que era pegadinha, E por que você nunca quis? porque eu sou muito desconfiada e eu tenho um sexto sentido. E eu estava muito bem na minha área, eu sou especializada em Cuban Adjustment Act, eu tenho muitos processos de ajuste cubano, processos familiares, comecei a trabalhar com corte, eu faço muitos divórcios. Então era algo que eu não queria entrar, virou uma modinha. Se você pegar um todo o processo imigratório, se você quiser peitar seu green card sem você contratar profissional nenhum, você pode ser autopeticionária. E quando você entra no processo no site da USCIS, lá eles te disponibilizam um checklist, o que que você tem que responder em cada pergunta e quais os requisitos para você pleitar um futuro green card, para você fazer determinados, processos. Então o asilo, tem o afirmativo e o defensivo, ok, mas para você entrar com asilo, você tinha que estar aqui dentro 1 ano e o povo tinha 10, 15. Vivendo muito bem, obrigada. E descobriu que o agiota empurrou a minha filha. A história era assim. É. Inclusive esse escritório de imigração em Orlando que aplicou golpe em vários imigrantes, ele trabalhava em cima dessa ilusão, né. Uma Vamos ilusão. aplicar asilo para todo mundo, Exato. porque enquanto a pessoa está em processo, ela recebia uma permissão de trabalho, ela conseguia tirar uma Eu carta de estava motorista. fazendo a minha unha quando chegou uma profissional, que é minha amiga, Silmara, maravilhosa também. E uma cliente dela falou: "Ai, essa aqui é a Silvia, que trabalha com imigração. Ai, que eu tô querendo aplicar asilo, você trabalha com isso?" Eu falei: "Olha, não cai, isso é pegadinha do malandro". Ai, minha amiga: "Jura, Silvia? Mas como assim?" Ela me lembra disso até hoje.
Eu falei, tem alguma coisa errada. Porque a imigração, ela não tem controle de saber quantos imigrantes vieram de visto ficou. Mesmo que o CBP, se você, por exemplo, eu estou com uma cliente que eu estou iniciando um processo dela e ela não tem registro na I-94. É como se ela nunca tivesse entrado. Então, assim, existe muita falha no sistema do CBP. Então, quando começou esse lance do Quer asilo... empurrar um pouquinho o seu... Pode ser. Aí. Quando começou essa onda, né, vamos aplicar o asilo, eu falei para essa minha amiga, eu falei, amiga, o que acontece? No Brasil, existe o IBGE. O IBGE, para ele ter noção de quantos números de população tem em uma determinada região, ele tem que fazer o quê? Bater de porta em porta. A imigração não tem esse poder. Como é que vai bater na casa de todos esses imigrantes? Tá jogando uma isca para cair. Não deu outra. Porque quando você aplicava o asilo, você fazia o quê? A digital. Então, quem não tinha registro, ou tinha, ou nunca foi visto, por exemplo, eu tenho clientes que entraram sem inspeção e tem um número que começa com a letra A, que é o L number. Com esse número, é um número de estrangeiro que todo mundo tem. Eu tenho até hoje. Você tem, ele tem, todo mundo tem. E com esse número, quando você joga no sistema do IOR, você vai saber se a pessoa já teve corte, se ela tem que sair, se retirar do país, se ela tem que ficar. E eu tenho muitos clientes que vieram sem inspeção, que tem esse número, que o sistema não tem dados deles. É como se eles nunca tivessem entrado. Porque tem falha, né? Tem falhas. Então, quando veio essa situação do asilo, eu imaginei que fosse alguma pegadinha e foi. Porque quando você aplicava o asilo, você tinha direito a ter acesso rápido ao permit, ao social e a drive. E aqui na Flórida, né, principalmente, que o imigrante indocumentado não pode, né, ter uma drive, eles meio que entraram nessa ilusão, enfiaram as caras. Alguns, né, de pessoas que eu conheço que aplicaram o asilo realmente tinham uma base, porém eu nunca quis aprofundar porque o asilo era algo que eu nunca trabalhei. Eu tinha cliente que me pedia, falava assim, olha, o advogado me cobrou X valor, eu te pago a metade só para você aplicar. Sim. Eu estou precisando da drive para entrar num condomínio que eu peguei um serviço muito bom. Essa era a desculpa da maioria, porque queria drive por conta do trabalho. E aí acabaram entrando nessa bola de neve. Aqui a gente já recebeu preparador de documento, paralegal, advogado. E a maioria tem esse problema com asilo. A maioria nem pega. Fala, não vou pegar porque... Depende dos que não pegam, né? Assim, se fosse pelo dinheiro, ia fazer muita grana. Porque, assim, toda esquina, cada um... Quem vem e comenta que não pega é porque diz que você não tem um caso. Não tem. E essas pessoas foram iludidas e continuam sendo, né, Silvia? Principalmente eu que sou preparadora, que eu não sou advogada. Sou estudante, né, atual na área de paralegal. Eu amei, assim, essa área de uma forma que ela me escolheu. Eu acho, assim, que foi uma profissão que me escolheu. E eu não tenho coragem, porque tem muitos processos que você... Quando o cliente começa a conversar com a sua experiência, mesmo não sendo advogada, você consegue saber que aquilo não vai dar bom. Tive alguns clientes que vieram dessa empresa X e falou assim para mim, Silvia, eu quero fazer o visto U e os advogados estão cobrando muito caro. U é o asilo? Não, vou te explicar. Após esse alvoroço dessa empresa X, né, que aplicou os golpes, os clientes dessa empresa se sentiu lesado e os advogados começaram a fazer propaganda de que, se você foi cliente da empresa tal de Orlando, você pode ter um perfil para aplicar o visto U. O visto U é quando você foi vítima de algum abuso, de alguma violência, de alguma fraude. Só que, nesse caso, tem que entender, muita gente que, às vezes, vai num escritório desse X, que vendia os sonhos, deve ter ido em outros, que o advogado falou não. E na cabeça deles, eles querem receber o quê? O sim. Então, eu falei para esses clientes, falei, não vou pegar. Conversei com uma colega de profissão, não sei se você pode falar o nome, né? Que também é maravilhosa. Pode. A Mel, minha parceira.
Mel Beijo, Jones. claro que pode, maravilhosa. Já teve Minha aqui. xará. O episódio dela tá aí. Tenho conversado tá com ela também. direto. Ela dá nome aos bois, ela coloca áudio dos bois. Eu vi. Volta aí Corajosa. ver o episódio dela que tá incrível. Então, conversei muito com a Mel sobre, e ela também tem uma visão muito direta. Eu acho assim, o trabalho dela incrível, ela é um ser humano maravilhoso. Eu falei assim pra ela, olha, você é uma das poucas profissionais que os imigrantes estão precisando. Porque essa nossa área, como qualquer outra, dá uns altos e baixos. E a gente não pode desanimar. E agora tá depois dessa empresa aí que teve esses golpes e tal, alguns advogados começaram a fazer live quebrando, mas queimando os paralegais, os preparadores de formulário. E é injusto, né? Porque eu tô aqui para falar. Eu tenho responsabilidade, tenho capacidade. Eu não tenho medo de perder cliente. Se o cliente não for, de repente, o meu perfil, eu posso indicar para Mel, posso indicar para Donária. Tem o Tiago, também maravilhoso, que ele também já participou aqui do seu podcast. Da Íntegra. Maravilhoso. Beijo, Tiago. Maravilhoso, eu sou Sim, dessas. ótimo profissional. A história dele também é incrível. Volta aí o episódio dele. Ele é maravilhoso. Ele conta muitas coisas interessantes, inclusive a forma com que ele se legalizou, porque ele sofreu abuso. E ele conseguiu se legalizar através disso. Exato, isso é uma realidade no país. Que é um dos vistos humanitários. Maravilhoso, ele mereceu. Ou seja, ele tinha um caso realmente, né? Então, vai disso também. Muitas pessoas querem que você pegue um caso, sendo que elas não têm um motivo para ter aquele caso, né? Então, se o profissional ele for sério, ele não pega. Porque ele fala, se eu pegar isso, é para pegar dinheiro de você, para tomar dinheiro de você, né? Por quê? Porque você tá vulnerável. E dando um recado aqui para os advogados, foi como eu falei lá antes. Fala aqui seu recado. O recadinho. O processos imigratórios, o próprio peticionário, ele pode se autopeticionar. Ele pode ter um amigo, um vizinho que o ajude a fazer o processo. Ele pode contratar um profissional como eu, um paralegal. Ele pode contratar um notário, desde que este profissional seja honesto. Eu super entendo a posição de vocês, mas eu acho muito feio quando vocês querem atacar outros profissionais diretamente, fazendo lives. Não acho legal. É importante que vocês não têm que se sentir invadidos ou ter medo do outro profissional. Até mesmo porque, como eu falei, eu tô falando aqui o nome de uma advogada maravilhosa, que é a doutora Jamile. Não é minha parceira. A gente não faz parceria, mas nos respeitamos. Todos os meus clientes que eu envio para ela, ela cuida com muito carinho. E esses clientes voltam para mim depois, tá? Eles vão nela, ela resolve a vida deles e eles continuam comigo. Então, eu não tenho medo. Eu sou uma profissional que eu tenho capacidade e confio no meu trabalho. Esse é o ponto-chave. Se você tem a confiança no seu trabalho, você não tem que se preocupar com os advogados alheios, porque eu já peguei, assim como tem muitos profissionais picaretas, irresponsáveis, que só preenche formulários por preencher e não se preocupa com a vida do cliente. Eu tenho muitos clientes que saem de N escritórios de advocacia me pedindo socorro.